Estamos iniciando mais um vídeo sobre análise real e nele eu vou demonstrar o Teorema 1 da página 63 do livro do professor Elon Lages Dima, Análise Real, volume 1, Funções de uma Variável. Bem, esse teorema é relativo à parte de limites de funções e nele temos que fg são duas funções que vão de um certo conjunto x aos reais. A é um ponto de acumulação. Nós temos aqui que o limite de f de x quando x tende a A é L. E o limite da função g de x quando x tende a A é M. Ora, se L perde para M, então existe um delta positivo, tal que f é menor do que g para todo x cuja distância de x para A é inferior a delta. Geometricamente falando, nós temos isso aqui, preste bem atenção. Temos aqui o plano cartesiano. Vou colocar aqui uma reta. Essa reta, digamos que é uma função f de x. E nós temos aqui a função g de x sendo uma curva, tudo bem? Qualquer. E aí observe bem um detalhe. Deixa eu puxar mais para cá essa função. Pronto, bem aqui tá bom. E aqui nós temos então a nossa curva g de x. Digamos que aqui nós temos um ponto A. Tudo bem? E aí nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer, por exemplo, que na função f de x, vamos lá. Na função f de x, o limite quando x tende a A é L. Então L estaria bem aqui. Na função g de x, o limite é M quando x tende a A. Então esse M estaria bem aqui. E o que o teorema nos afirma é que isso não vai acontecer somente no ponto A, mas sim em todo x num certo intervalo ali, ou seja, numa certa vizinhança de A. E de fato, olha, aqui a função g de x é maior do que f de x. Se você analisar aqui e aqui, isso também acontece, ou seja, numa vizinhança de A. Basicamente, isso vai acontecer aí nesse intervalo. É o que nós vamos provar agora, mediante os argumentos que vão ser expostos aqui. Bem, eu vou deixar esse gráfico bem aqui, que a gente vai olhar para ele depois e entender algumas coisas. Vou colocar ele aqui embaixo, só para depois nós recorrermos a ele para o entendimento. Mas vamos começar pelo seguinte, vamos começar com o básico. Bem, dessa informação aqui, o que nós podemos concluir? Bem, dado epsilon maior que zero, existe um delta, que eu vou chamar de delta 1, também maior que zero, tal que o módulo de x menos a ganha de zero e perde para delta 1, implica que f de x menos L em módulo perde para epsilon. Da definição de limite, segue isso aí que eu acabei de escrever. Mas também nós temos essa afirmação bem aqui, ó, de que o limite de g de x quando x tende a A é M. Certo? E aí, dado epsilon maior que zero, existe um certo delta 2 maior que zero, tal que a distância de x para A ser maior que zero
e menor do que ΔH implica no fato de que g de x menos m perde para epsilon. Muito bem. Observe o seguinte, bora voltar aqui para o gráfico. Vindo para cá, o que ele está querendo afirmar para você? Nós temos aqui um certo ΔI, uma vizinhança desse ponto A, em que a imagem da função vai estar próxima de L. E nós temos aqui em M também, definindo esse mesmo delta, definir esse epsilon, melhor dizendo, de modo que esse delta, né, o ponto estando aqui numa distância menor do que ΔH, a imagem vai estar próxima de M. Só que observe o seguinte, preste bem atenção. Ele está afirmando que numa vizinhança também, a função g vai ganhar da função f. Existe essa vizinhança, tudo bem? Se você analisar bem, de fato, olha, a imagem de g de x passeia por aqui, ela passeia por aqui. E a imagem de f de x está passeando por aqui, ó. Bem, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o m fosse 30 e que... Melhor, vamos imaginar que o m fosse 60 e que o L fosse 40. Se você analisar bem, observe o seguinte. Eu podia tranquilamente dar uma esticada aqui. Ah, vamos supor que o meu epsilon fosse 8. Sim, 60 menos 8 daria 52. E somando 8 daria 68, né? Aqui de 40 iria para 48, baixando um pouquinho 32. Olha, então, de fato, a função f vai até 48, a função g baixa no máximo para 52. Então, de fato, isso vai acontecer. É só adotar o epsilon estratégico. Nós vamos pegar o maior epsilon possível. E qual seria este epsilon? Muito simples, gente. O maior epsilon possível para você adotar e tornar tudo isso aí um fato seria o ponto médio desse segmento. Pensa só comigo. Se eu pegar L e elevar a metade desse ponto médio, eu vou bater bem aqui. Se eu pegar M e descontar esse ponto médio, eu vou bater no mesmo ponto. Então aqui, onde eu destaquei em verde, de fato, M continua sendo maior que L. Essa que é a ideia. Pensar nesse ponto médio entre M e L. Pensando nesse ponto médio, você consegue desenvolver as ideias. Então, bora. Bora pensar nesse ponto médio aí. Tentando apagar aqui, mas é difícil, né? Não tem problema. Tá, bora pensar nesse ponto médio. Esse ponto médio eu posso chamar de K. E aí, K, já que é o ponto médio, é L mais M dividido por 2. Né? Então, adotando K... Na verdade, deixa eu trocar essa palavra que eu vou adotar, eu vou usar depois. Seja K, L mais M dividido por 2. Gente, se K é o ponto médio, você tem isso aqui, né? Você tem um K no meio, L na ponta, M para cá. Então eu posso dizer o seguinte, que no fim das contas M menos K é a mesma coisa que K menos L. Exatamente pelo fato de... tá aqui, olha, K menos L. Pelo fato de K ser ponto médio, isso aqui que eu acabei de afirmar é verdade. Então, nós podemos adotar o nosso epsilon, né, como sendo exatamente M menos K ou K menos L. O que você preferir. E a demonstração ela vai terminar com o seguinte. Por aqui, ó, nesse pedaço aqui,
nós vamos ter que achar algum ponto e determinar que este ponto, vamos chamar esse ponto de A. Não, de A, eu acho que eu estou chamando o ponto do limite aqui. Então, vamos chamar esse ponto aí de Y. Eu vou ter que chegar num ponto que vai ser menor do que g de x e ao mesmo tempo maior do que f de x. Na verdade, esse ponto vai ser precisamente esse K que você acabou de definir. Agora o nosso foco é chegar nesse K, porque se K é ponto médio aqui, né? Então eu vou poder chegar em algum momento em algo assim, né? A L perde para K, que perde para M. Mas se a função f de x está tendendo a L, em algum momento f de x vai estar no lugar de L. E em algum momento g de x vai estar muito próximo, na verdade. F de x vai estar muito próximo de L, porque f de x tende para L, e g de x vai estar muito próximo de M. Portanto, eu posso acabar estendendo isso aqui para cá, né? A ideia é chegar aqui, tudo bem? Vamos voltar para cá. Bem, então adote isso aqui. Adote isso aqui, essa é a ideia. Agora vamos desenvolver isso aqui. Ora, se o módulo de f de x menos L perde para epsilon, vou até mudar aqui a cor só para dar um destaque. Então eu posso afirmar que f de x menos L fora do módulo está entre epsilon e menos epsilon. Você já deve ter visto alguma vez isso, né? X menos 1 é igual a... Não. X menos 9 é igual a 2 em módulo. Significa... Igual não, tá? É só para mudar aqui. É menor do que 2. Eu estou querendo encontrar os pontos... Estou querendo encontrar... Não estou aqui na reta. Está aqui o meu 9. E o x ele está num raio de 2 de distância. Então seria 7 e 11 aqui. Seriam 7 e 11 os extremos. Então... Desenvolvendo isso aqui, né? X menos 9 perde para 2 e ganha de menos 2. E aí, somando 9 de cada lado, somou 9 aqui, eles se anulam. Somou 9 aqui, 9 menos 2 dá 7, 2 mais 9 dá 11. Então, lembre-se de que eu posso sair daqui e chegar aqui. É o que eu vou fazer aqui, é o que eu fiz aqui em cima, ó. Passei para essa linguagem. Só que, pera lá, eu quero chegar, bora sempre lembrar que eu estou querendo chegar naquilo, né? F de x perde para K, que perde para G de x. Então, o F de x está acompanhado de L bem aqui. Como eu quero deixar o F de x sozinho, vamos somar epsilon. Desculpa, vamos somar L, né? Em cada membro da igualdade. E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter L menos epsilon, aqui esse cancela com esse, e aqui vamos ter L mais epsilon. Bem, só tem um detalhe, quem é L mais epsilon? L mais epsilon, pessoal, é K, se você analisar. Olha o que nós temos aqui, nós temos epsilon e K menos L. Epsilon é igual a K menos L, esse L passa para K positivo. Portanto, L mais epsilon é K. E nós temos aqui a nossa desigualdade 1, tá? Vamos guardar isso aqui. Guarde isso bem aqui. Já já isso aqui vai ser usado. Muito bem, vamos prosseguir aqui embaixo. Aqui embaixo, o que vai acontecer? Nós vamos agora trabalhar com esta desigualdade aqui. Então, ora, o módulo de g de m, o módulo de g de x menos m perde para epsilon. Isso significa precisamente, que g de x menos m está entre menos epsilon e epsilon.
certo? Assim como eu fiz aqui, a ideia é tirar daí esse m. Então, eu vou somar m de todos os lados. E aí, tirando m de todos os lados, eu fico com m menos epsilon. Um cancela com o outro, que aqui vai ficar só o g de x. E aqui eu fico com epsilon mais m. Só que tem um detalhe. Quem é m menos epsilon? Ora, m menos epsilon é k. Aqui, ó. Epsilon é m menos k, né? Esse k passa para cá positivo. Esse epsilon vai para o outro lado negativo. K é m menos epsilon. Portanto, aqui eu tenho k. Aqui eu tenho g de x. E aqui eu tenho m mais epsilon, né? Pronto. E aqui segue a minha desigualdade 2. Eu vou já voltar esse gráfico aqui. Deixa eu só empurrar ele um pouco para baixo. Então, eu tenho a desigualdade 1, tenho a desigualdade 2. Veja que a desigualdade 1 acontece para ΔI maior que 0 e a desigualdade 2 acontece para ΔI2. Bem, eu não vou trabalhar com dois deltas, vou trabalhar com um só. Então, eu digo o seguinte, tomando o delta como o mínimo entre os deltas 1 e 2, né? Tomando o delta como mínimo entre os deltas 1 e 2, eu vou tomar o menor dos deltas, né? Ah, vamos supor que aqui eu peguei esse espaço, para cá eu já peguei um espaço maior. Eu vou pegar o menor dos espaços, tá? No caso, o delta é o mínimo entre delta 1 e 2. Nós temos por 1 e 2. O que nós temos por 1 e 2? Que é L menos epsilon, né? L menos epsilon perde para f de x, que perde para k. E agora, pegando a desigualdade 2, o k perde para g de x, que perde para m mais epsilon. E disso aí nós concluímos que f de x perde para g de x, como queríamos provar. E, portanto, a desigualdade do teorema está provada. Tá bem aqui, ó. Então, existe um delta maior que 0, tal, que isso aqui vai acontecer para todo x neste intervalo. E tá feito. Né? E aí tá aqui, né? Indo para cá pro gráfico, tá aqui. O k tá aqui no meio. Se aqui é m, o m mais epsilon estaria aqui em cima. E aqui embaixo eu teria um L menos epsilon, né? Então, tá tudo aí. E com isso a demonstração está finalizada.